Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar de ligações entre barras de aço. Bom, aqui nós temos uma imagem que apresenta uma ligação entre viga principal e viga secundária. Nessa ligação nós temos, na verdade, o meio de ligação, uma cantoneira, que eu coloquei chapa de extremidade, mas é uma cantoneira, e nós temos essa cantoneira soldada nessa viga secundária, a viga que está chegando, por meio de uma ligação por solda, e na viga principal, essa cantoneira ela é conectada por meio da ligação em parafuso. Então, nós temos o meio de ligação, solda, parafuso, e o elemento de ligação, que pode ser chapa, cantoneira, enfim, ou até mesmo o elemento diretamente. Quando a gente fala de ligação, a gente precisa fazer algumas classificações quanto à rotação relativa entre os meios de entre as peças que estão ligadas. Uma delas é a ligação rígida. O que seria essa ligação rígida? O ângulo formado entre os dois elementos, ele não se altera com essa ligação. Ou seja, mesmo que eu coloque um carregamento nesse elemento, os dois vão se deformar juntos e assim esse ângulo não se altera. Ou seja, o ângulo que existia antes, alfa, ele vai ser igual, aproximadamente igual, ao ângulo da estrutura após o carregamento. Então, eu trouxe aqui um esquema em estruturas de mola de uma ligação rígida. Então, perceba que quando eu coloco o carregamento na viga desse pórtico, a viga se deforma e leva junto o pilar. E perceba que o ângulo entre os dois não se altera. Isso é uma ligação rígida. Ou seja, todos os esforços vão ser transmitidos para o próximo elemento. Ou seja, o esforço sofrido para a viga é transferido para o pilar. E, mais específico ainda, ele transmite um momento fletor. Nós vamos ver essas ligações, né, entre viga e pilar. Aqui nós temos alguns tipos dessas ligações. A primeira, mesa e alma da viga soldada na mesa do pilar. Então, aqui a gente tem a representação das soldas. Depois eu vou apresentar esses tipos de representação, como que a gente faz isso em planta. Então, nós temos aqui, né, a solda em cima, na lateral do perfil. Então, a viga está toda ligada na mesa desse pilar. E aqui a gente usa chapas de extremidade. Então, em vez de ligar o pilar, o perfil da viga diretamente no pilar, a gente usa chapas de ligações, a gente solda o perfil da viga nessa chapa e faz furos para conectar essa chapa no pilar. E a terceira é o uso de chapas de emenda e cantoneira. Então, a gente faz o uso de chapas na parte superior da mesa do perfil da viga, superior e inferior, faz essa conexão soldada, né, dessa chapa na mesa do pilar e parafusa na mesa da viga. E a gente usa a cantoneira conectada na alma dessa viga na mesa desse pilar. Tem outros tipos de configurações, eu estou mostrando apenas algumas. Bom, uma coisa bem importante que a gente precisa destacar é que quando a gente faz a ligação entre viga e pilar, a viga ela acaba gerando algumas tensões localizadas no pilar, principalmente na mesa e na alma dele. Então, essas tensões acabam provocando instabilidades nessa estrutura. E a fim de minimizar isso, a gente coloca enrijecedores. Então, a gente coloca esses enrijecedores para impedir essas instabilidades localizadas. Perceba que aqui nesse exemplo, nós temos a viga e ela provoca tensão de compressão e tração, o que faz puxar a mesa aqui do pilar e comprimir a mesa nesse ponto. Ou seja, tem uma deformação localizada nesses dois pontos. Aqui nós também vemos a flexão local da mesa do pilar, né, quando nós temos essa
compressão, né, nessa parte superior. E aqui nós vemos também a instabilidade na alma desse perfil do pilar, quando esse elemento é comprimido nessa região aqui. Bom, então, o ideal é a gente colocar um enrijecedor bem nesses pontos de ligação, de encontro da mesa da viga com a mesa do pilar, e nesse ponto a gente coloca o enrijecedor, tanto embaixo quanto em cima. A ligação rígida ela é muito comum entre elementos equivalentes, ou seja, emendas de pilares, emendas de viga. A primeira que a gente vai ver é emendas em pilares. Isso se justifica porque quando a gente tem o pilar, o elemento pilar, a gente tem uma certa limitação com relação ao comprimento dessa peça. E às vezes a gente precisa de um elemento maior. E aí a gente precisa fazer uma emenda. E essa emenda tem que ser obrigatoriamente uma ligação rígida, porque ela precisa transmitir todos os esforços até a base dessa estrutura. Então, a gente precisa utilizar meios para tornar essa ligação mais rígida possível. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de ligação, de emendas de pilares, não existe só essas, tem outras formas de fazer essa ligação, e vai depender do tipo de projeto, obviamente. Então, aqui, nessa primeira situação, nós temos ligações, emendas de pilares com a mesma seção, ou seja, esse pilar, esse perfil aqui embaixo, tem a mesma seção do perfil que está acima dele. Então, resolveu-se aplicar chapas de emendas parafusadas. Lembrando que essas chapas, elas devem ser ligadas nas mesas e nas almas. Então, e na alma. Então, a gente faz essa ligação aqui e do outro lado do perfil. Ele vai ficar todo conectado com essas chapas. Bom, o segundo caso é quando eu tenho uma redução da espessura da mesa do perfil subsequente. Então, a gente utiliza uma solda de topo para fazer a ligação entre esses dois elementos. Quando a gente tem uma redução já mais expressiva das dimensões desse perfil, a gente acaba utilizando uma chapa de extremidade para fazer a ligação entre os dois, ou faz coloca, né, uma chapa de contato, né, entre as duas e faz a ligação parafusada. Então, isso vai depender muito do tipo de projeto, como vocês viram, né, qual vai ser o tipo de perfil que a gente vai utilizar, subsequente, isso de acordo com a carga, né, se tem como fazer essa redução, né, e com relação ao custo. E a execução também do projeto. Então, aqui nós temos um exemplo justamente dessa emenda com chapas, né? Então, aqui nós temos essa ligação, né? A gente coloca chapas, fazendo toda a ligação entre os perfis. E aqui, a chapa tem espera para receber o próximo perfil, né? E fazer a ligação. Nós também podemos fazer esse tipo de emenda em vigas. Então, a gente utiliza essas chapas, né, e faz toda a conexão da mesa, da alma, desses dois perfis. Então, aqui a gente vê a vista em perfil, de como que fica essa ligação em parafuso. E aqui os esforços que na seção. Então, transmite todos os esforços, cortante e momento para o próximo perfil. Lembrando que é sempre interessante a gente colocar esse tipo de emenda em vigas em pontos de menor solicitação, como os quartos dos vãos. Não é interessante colocar esse tipo de emenda em vigas, por exemplo, na parte central dela, que a gente sabe que vai ocorrer a maior solicitação. Então, o ideal é colocar mais ou menos nas extremidades. É claro, depende dessa extremidade também, né? A gente precisa verificar se não há um esforço muito considerável nessa parte. Bom, a ligação flexível, ela é diferente da ligação rígida, porque o seu ângulo, ela se altera após o carregamento. Ou seja, quando a gente tem a ligação pilar-viga, a gente tem um ângulo inicial, que é o ângulo alfa. Quando essa estrutura é carregada,
esse ângulo se altera para um ângulo beta. E esse ângulo é diferente de alfa. Então, coloquei aqui a representação dessa estrutura e coloquei uma carga na viga. Perceba que o ângulo mudou. Eu tenho o pilar aqui quase reto, né? E eu tenho a deformação nessa viga que não influencia esse pilar. Então, não há a transmissão do momento da viga para o pilar. É claro que os outros esforços são transmitidos. Então, é como se tivesse uma rótula. Então, nessa ligação, a gente acaba deixando uma folga entre a viga e o pilar. Então, tem uma folguinha aqui entre esses dois elementos para configurar essa ligação flexível. Aqui nós temos a representação de uma cantoneira que se deforma por flexão devido a essa ligação flexível. Aqui nós temos algumas ligações flexíveis entre viga e pilar. Então, aqui nós temos uma representação de um esquema de como realizar essa ligação, né? Um tipo, né, delas. Então, a gente utiliza aqui duas cantoneiras, uma na face da alma da viga e outra do outro lado. Essa cantoneira é ligada por solda na viga e parafusada na mesa. Esse tipo de ligação é comum, por quê? Porque na fábrica a gente pede para soldar a cantoneira. Então, esse perfil ele já chega soldado com a cantoneira. Então, fica mais fácil chegar, encaixar e parafusar no pilar. Então, é uma ligação bem comum e bem mais econômica, porque fazer a ligação no canteiro de obra é mais viável do que fazer ligações soldadas no canteiro, porque pode gerar imperfeições. Depois eu vou explicar isso mais a fundo para vocês. Bom, então aqui nós temos alguns exemplos disso. Nesse caso aqui, a ligação da cantoneira foi diferente. Eles já, em vez de colocar a cantoneira ligada nas vigas, eles colocaram a cantoneira nos pilares soldada. Então, os pilares já eram posicionados com essa cantoneira soldada, e aí só chegava a viga, o perfil da viga, e eles parafusavam. Lembrando que deve chegar, os furos devem ser previamente definidos, né? Ou seja, né, esses perfis já devem chegar com esses furos já posicionados para fazer essa conexão. Então, aqui nós temos também uma vista de um pilar recebendo duas vigas. Então, percebam que a cantoneira está totalmente ligada no pilar e a cantoneira é conectada com o parafuso nesses elementos, e percebam a folga que a gente coloca entre esses dois elementos, viga e pilar. Bom, aqui nós temos uma ligação com cantoneira de apoio. Então, a gente faz a ligação da alma desse perfil na mesa do pilar, e aí a gente coloca uma cantoneira de apoio, que pode ser embaixo e em cima. Então, aqui a gente tem essa configuração, né, essa cantoneira aqui posicionada embaixo, e nós temos uma cantoneira também na lateral, onde faz essa ligação. Nós temos o apoio em consolos enrijecidos. Então, a gente tem a vista lateral. Então, tem consolo aqui. A gente usa uma cantoneira. Cantoneira não, né? A gente usa um elemento aqui que faz uma configuração em T. Esse consolo faz um apoio para essa viga. A gente utiliza uma única cantoneira aqui para fazer a conexão entre a viga e o pilar. E aí nós temos o carregamento e os esforços. Nós vamos estudar isso mais a fundo, mais para frente. Só estou mostrando aqui as configurações, né? Nós temos um valor de H0 para esse consolo, né? Um valor de B, que vai depender do esforço que está sendo gerado nessa ligação. Aqui nós temos uma ligação flexível. Aqui eu coloquei errado, viga,
onde a gente tem as ligações entre uma viga primária e uma viga secundária. Foi aquelas ligações a primeira ligação que eu apresentei para vocês. Então, a gente pode fazer por meio de cantoneira, mesclando ligação soldada e parafusada. Aqui, alterando, né, a solda na primária e o parafuso na secundária. Observem o recorte que é feito na mesa desse perfil para encaixar. Então, nós temos vários tipos dessas configurações. Por que faz esse recorte em cima desse elemento? Justamente para ter uma continuidade aqui, né, e não da laje, né, apoiar a laje, enfim, para ter essa configuração de projeto melhor. Bom, então nós temos esse recorte aqui para encaixar mesmo, e o recorte na alma e um espaço entre esses dois elementos, uma folga entre esses dois elementos. Esse recorte é construtivo, tá? Porque se a gente deixasse essa mesa até aqui, ia ser um impensível, né? Ia ficar bem estranho, ia ficar uma folga muito grande, e isso não pode ocorrer. Então, por isso a gente faz esse recorte justamente na parte superior. E aqui nós temos, né, as configurações para esses tipos de ligação. Depois a gente vai comentar a respeito das solicitações, do que a gente tem que verificar nesses tipos de ligação. E por último, eu trouxe aqui a ligação entre treliça e pilar. Então, nós temos a ligação flexível, e nesse caso é quando a treliça ela apoia em um único ponto, então ela vai ser uma ligação flexível. Normalmente ela vai apoiar no topo desse pilar. E a ligação rígida, em que ela é ligada em dois pontos dessa estrutura. E aí, nessa configuração, nós vamos ter uma ligação rígida, porque vai gerar um binário de forças e vai transmitir um momento para o pilar. Então, aqui eu trouxe um exemplo desse tipo de ligação flexível. Nós temos aqui a treliça e ela se apoia no topo desse pilar. E a ligação rígida, onde a gente tem esses dois pontos de ligação da treliça no pilar. É muito comum a gente ver essa daqui, flexível, mas também tem muitas aí que utilizam essa ligação rígida. Bom, depois eu vou caracterizar qual que seria mais viável e tudo mais. Porque a gente tem que pensar também em relação ao custo e também em relação à base. A base dessa fundação também vai impactar no tipo de ligação que a gente vai utilizar entre esses elementos. Bom, é isso em relação às noções, isso é uma visão mais geral, e a gente vai aprofundar mais sobre esses assuntos nas próximas aulas.